Pronto, tá pronto. Tá pronto? Bem, por que a minha câmera não está aparecendo? Bem, boa noite para todos e todas. Bem, boa noite para todos e todas que nos assistem através da TV Alesp. Se não estiverem pela TV Alesp, também estarão pela outra sala, né? Estão nessa sala e todos que estão na outra sala também. E falar da importância, né? Hoje nós trouxemos uma pessoa que, para mim, ela tem uma importância muito grande para a educação brasileira, que é a gente chama de professor Miguel Arroio, mas ele é muita coisa, né? Ele é doutor, ele é pós, enfim, tem toda uma trajetória, né? Que, enfim, a Karen depois vai me passar, né, Karen, que não me veio, para eu poder, aos poucos, colocar. Mas eu acho que o importante nesse momento, e a presença dele nesse momento, é exatamente para essa polêmica que nós estamos vivendo, não só no estado de São Paulo, mas em todo o país, né? Que é a volta às aulas em tempo de pandemia. Gozado, nós sempre defendemos, muitos perguntam assim, os professores sempre defenderam, né? Lá o calendário, o cumprimento todo do calendário, sim, nós defendemos o calendário. O problema é que nós estamos passando por uma pandemia, né? Hoje nós estamos na casa dos 115 mil mortos, com mais 3 milhões e 622 mil infectados. Não é pouca coisa, né? E desde março, de forma correta até, as escolas públicas aqui no estado de São Paulo, elas se fecharam, né? Elas se fecharam e de lá para cá, nós estamos trabalhando com o teletrabalho. Eu vou pedir para fechar o microfone de todo mundo, por favor. Com o teletrabalho, né? E o teletrabalho, enfim, é o que tem arrastado, só que tem criado uma desigualdade. Isso tem que ser debatido. E a POS, inclusive, debateu muito isso, porque, enfim, não dá para falar em igualdade, né, educacional, enfim, se não tivermos um ponto de partida igual também. Não temos. A sala de aulas, nós podemos ter todas as diferenças, né, se ela está avançada, se não está, mas ela está ali oferecida para todos, né? E o que aconteceu com o teletrabalho, na verdade, é que o teletrabalho, num universo de 3 milhões e 800 mil alunos, somente 1 milhão e 500 mil acessam, né, a rede de internet. E a nossa briga com o secretário é exatamente, primeiro, ter um curso de inclusão digital, porque nem os professores se tiveram que, de uma hora para outra, virar youtuber, né? E os alunos, os estudantes, não têm o instrumento, né, para acessar, né, não tem a tecnologia de informação e comunicação para acessar e sequer tem rede de internet, né? Nós estamos falando de um país pobre, nós estamos falando de um país, né, que as crianças vão à escola para se alimentar. É desse país que nós estamos falando, né? Então, teria que ter pensado numa estratégia de garantir o alimento das crianças, como foi pensado na forma de um ticket alimentação, né? Mas que até nisso, professor Miguel Arroio, é bom também deixar claro, foi feita uma redução, foi dado só para 750 mil alunos. Os outros 3 milhões e tanto ficaram fora. Foi a pergunta que eu fiz, mas se eles estivessem nas salas de aulas, não iam comer? Iam comer, ia ter que ter a comida lá para eles, né? Então, muito ruim a forma como foi conduzida, né, a gestão da educação,
neste momento de pandemia. Porém, contudo, o governo anunciou a volta às aulas em 8 de setembro. E depois voltou atrás, nós tivemos uma briga de braço muito grande, voltou atrás e jogou para 8 de outubro, 7 de outubro. A questão que se coloca, professor Miguel Arroio, é a seguinte: as escolas estão fechadas desde o dia 23 de março. Não teve um cronograma de reforma, porque, de acordo com a OMS, vai ter que ter a metragem, o número adequado de alunos, mesmo que diminua o número de alunos, não é isto que só está em questão. As salas são salas improvisadas. Temos um levantamento. Mais de 1.000 salas de aulas não têm condições de funcionamento, nem num pós-pandemia, quanto mais durante a pandemia. É colocar em risco, por exemplo, nós temos 3 milhões e 700 alunos, com mais quase 300 mil professores, você tem 4 milhões, né, de pessoas aí que estão isoladas, vão ser colocadas em risco. Então, o debate que as famílias fazem é o seguinte: professora, eu tive até numa favela e as mães colocavam o seguinte: professora, meu filho não vai perder? Eu respondi: mas se nós salvarmos a vida, ele se salvou, portanto, não perdeu, né? Tem a vida para aprendizagem e está aprendendo, né? Então, acredito que essa é uma questão que está colocada, busca-se pesquisa demonstrando que tem alunos com depressão, com um monte de coisa, porque está fora das salas de aulas, mas eu acho que a depressão maior pode advir se alguém da família, né, for acometido, vira óbito, né? Enfim, eu acho que temos que ter esse momento, que não é qualquer momento, é um momento, eu acho que de grande... Temos que ter entre nós uma solidariedade muito grande, né, e de generosidade por parte dos governos. O que está acontecendo aqui no estado de São Paulo é que quem está querendo dar a tônica da volta às aulas são as escolas privadas. A partir do momento que os donos de escola privada disseram que se a escola pública não estava preparada, eles estavam, né, o governo pautou a volta às aulas. E eu quero dizer que nem a rede pública e nem a rede particular está preparada para a volta às aulas, porque estamos em pandemia. Esta é a questão. Então, com essas palavras, professor Miguel, e há uma angústia por parte dos professores, dos estudantes, dos alunos, né? Porque não tem segurança. Os pais não têm segurança nenhuma. Em pesquisa feita até nas escolas, assim, mais de 80%, 90% votam pela não volta às aulas. Teve um município aqui, perto de Piracicaba, dando exemplo, Capivari, volta às aulas municipais, não haverá volta às aulas municipais. Então, os municípios estão tomando posições, apesar do Estado tentar impor a volta às aulas aí no dia 7 de outubro. Então, com essas palavras, professor Miguel Arroio, e o senhor vem, né, com um tema que eu acho que vai tocar muito fundo, que é verdades e valores em tempos de anormalidades pandêmicas e políticas, tá? Então, olha, é uma satisfação muito grande recebê-lo. Eu tenho pelo senhor, você sabe, uma grande admiração, né? Durante minha vida toda, sempre procurei buscar muita coisa daquilo que o senhor produziu e de tudo que toda a trajetória, e coloco, então, o senhor, né? O senhor está aí, sinta-se bem-vindo, né?
são professores, estudantes, alunos e estão entrando ainda. Bebel, seu microfone desligou. Seu microfone desligou, Bebel. Já liguei. Ex-secretário, professor Palma, ex-coordenador do Fórum Estadual de Educação, ex-secretário estadual de Educação adjunto e o Centro do Professorado Paulista, a nossa querida professora Loretana. Então, com a apresentação dessas pessoas ilustres também na educação paulista, passo a palavra para o senhor, professor. Muito bem, Bebel, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar uma vez dialogando e aprendendo e deixando-nos interrogar pela realidade que vivemos. Esse professorado paulista, a POESP, enfim, os educadoras, com os quais eu tenho aprendido tanto, com os quais já estive em tantos momentos, desde a época de Paulo Freire e muito depois, não é? Que tempos esses tão bons que esperamos voltem para aprendermos juntos a enfrentar os grandes desafios que a história vai continuar nos colocando. Então, muito obrigado a vocês. E vamos à questão. A questão das aulas. É uma questão desafiante, sem dúvida. É desafiante. E desafiante não só para quem tem a obrigação de educação. É desafiante, sobretudo, como você estava colocando, para as mulheres mais que têm que ir a trabalhar, porque nós podemos ficar em casa. Você pode ficar em casa, mas e a empregada de Miguel, meu xará, pode ficar em casa? Não pode. Tem que ir a trabalhar. E tem que levar o menino de 5 anos com ele, porque a escola está fechada. E o que aconteceu? As mulheres mais das favelas, das vilas, em sua maioria na educação pública, elas se colocam numa questão. A escola é mais do que escola para elas. Não esqueçamos isso, por favor. É tempo de aprender essa verdade. A escola para os escolares não é para o letramento na idade certa ou na incerta na EJA. A coisa é muito mais séria. E esta é uma questão que fica revelada, que fica exposta, que não podemos esquecer. Volta às aulas para cumprir o calendário escolar, volta às aulas para que nossos alunos não deixem de aprender letramento na idade certa, volta às aulas para que o material seja dado, todo seja dado. A questão da volta às aulas é muito mais complexa. Esse depoimento que você deu das mulheres das favelas mostra que escola é mais do que escola. Que escola fechada é mais não aprender e não ter processos de aprendizagem tal como experimentados. É mais do que o tempo escolar, o calendário escolar. A volta às aulas é, como vimos no caso, já digo, dessa mulher negra, empregada doméstica, que teve que levar seu filho com ela para o trabalho, porque a patroa podia ficar em casa. Mas a empregada doméstica devia pegar ônibus,
contágio e deve que levar até o filho. E em vez de o filho ficar com ela cuidando do filho, era mais importante cuidar da cachorrinha da patroa. Esses são os dramas. Ter ou não ter escola para quê? Para a mãe ter que levar o filho para o trabalho e a patroa mandar cuidar da cachorrinha e mandar o filho para a morte? Estas são questões mais radicais do que letivo, não letivo, que já são 800 horas. Eu diria para as educadoras, por favor, vamos superar esse olhar escolarizante. Um olhar escolarizante que não ajuda nem para entender o direito à educação, nem para entender os educandos, nem para entender nosso trabalho como trabalhadores na educação. Não somos apenas docentes, somos educadores. Muito mais complexo ser educador do que ser docente só. É muito mais complexo ensinar o que, aprender bem o que ensinar, como avaliar, como reprovar, como reter, como não passar de ano, do que acompanhar processos de humanização e, sobretudo, de desumanização. Eu acho que isto que fica claro agora, por favor. Eu, para vocês, me parece normal. É normal. Talvez se eu fosse secretário, como estava de secretário nos anos 90, talvez também estaria preocupado com que se o ano letivo, que se não, os tempos, que se os processos, que se o calendário escolar, talvez estaria preocupado. Acho que não. Acho que não. A proposta nossa da escola plural estava preocupada com processos de humanização, os processos de formação humana plena, tempo humano. Isso mais, isso não é o tempo escolar, não é o tempo do calendário escolar, era o tempo humano. Eu diria para vocês, companheiros, amigos, colegas, professoras, professores, olhemos para os educandos. Olhemos, como você falou, Bebel, para os mais pobres, que levam seus filhos cada dia às escolas e que, se não tiver escola, não de levá-los. Essas são as questões que nós temos que colocar. São muito mais complicadas as questões sobre como, em tempos da normalidade pandêmica e política, como conduzir, acompanhar, entender os processos de humanização, de desumanização, expostos com mais brutalidade nestes tempos de anormalidade, do que apenas tudo isso que você estava colocando sobre se o curso de inclusão digital, que se inclusões técnicas, que se teletrabalho, que se... Muito bem, não quero dizer que não tenhamos que nos preocupar com isso. Mas acho que nós, educadoras e educadores, a POSP, os sindicatos, aqui os Sindiuti, temos que colocar as coisas, eu digo, como nos temos definido como trabalhadores na educação, no ensino. E isto é muito importante. E muito importante, sabe por quê? Porque estamos em um momento em que não se fala mais em educação. O MEC, o C do MEC, não é de cultura. A cultura foi para os belelegos. Vocês sabem onde é que está a cultura? Não sei, cada dia está em um lugar, sem lugar. Não há lugar para a cultura. Nos tempos da política, não há lugar para a cultura. Cultura, a grande matriz de formação humana a través da história da humanidade, não há lugar. Isto que nos tem que preocupar. Esta que é a grande questão. Quando o C de educação deixa de ser de cultura e é C de conteúdos do que ensinar, como ensinar, em que tempo, em 800 horas, e agora que não temos, estava fechado da escola, como ensinar? Se esse for o problema, digo para vocês,
estamos fora. Educadoras e educadores, olhemos com um olhar de educadores, pedagógico. O MEC, já digo, o C do MEC não é de cultura, e o E não é de educação. Ministério do Ensino e dos Conteúdos a Ensinar. Isso que é o MEC. O Nacional de Educação, na última, vocês já viram, a última base nacional de formação, terrível. Eu escrevi um texto agora, depois mando para vocês. É terrível, porque o Conselho Nacional de Educação, que tinha sido um lugar, como também no MEC, onde os diferentes em etnia, raça, gênero, quilombolas, dos campos, das cidades, das periferias, para entrar. E no Conselho Nacional de Educação brigar as diretrizes curriculares indígenas, quilombolas, de igualdade racial, tudo isso desapareceu. Os sujeitos, na concretude de suas lutas, de seus movimentos sociais, de suas lutas por direitos, e por direito à educação, à terra, ao trabalho, a identidades de raça, de gênero, tudo isso desapareceu. A pandemia não é só do vírus. A pandemia pode passar. A pandemia política vai continuar. E quando se articula a pandemia política, errando a pandemia pandêmica do vírus, aí as coisas estouram. Estamos nesse momento. Uma das verdades que teríamos que trabalhar mais. Será que estamos em tempos que já estivemos, não faz muito tempo, tempos de luta por direitos, tempos por estados? Não faz muitos dias eu estava com os sem terra e eles sempre gritavam: direito nosso, dever do Estado. Desta vez alguém perguntou: dever de que Estado? Desse Estado que está aí? Esperar direitos de um Estado de exceção? Esperar direitos de uma justiça que só pensa em criminalizar os movimentos sociais e os que lutam por direitos? São as grandes questões, gente. Por favor, não nos deixemos enrolar com questões meramente gestoras administrativas. Pensemos que temos milhões de crianças, adolescentes, de mulheres mais que levam seus filhos nas escolas para ir para o trabalho e que não podem levá-los porque escola. Essas são as coisas. Pensemos, sobretudo, que são educadoras e educadores. Olhemos com um olhar este momento de pandemia política, sobretudo com um olhar pedagógico. Não sei se vocês viram um texto muito interessante do Boaventura de Sousa Santos, A Cruel Pedagogia do Vírus. Eu conheço muito Boaventura, já estive lá com ele, lá em Portugal, então leio muito tudo, acompanho muito os estudos de colonia. E uma coisa me chamou a atenção, digo, mas Boaventura falar em pedagogia, cruel pedagogia, ele fala em epistemologias do Sul, tantas coisas maravilhosas, mas cruel pedagogia. Parece como que estava nos alertando. Se alguém tem que pensar na cruel do vírus, e temos que ser nós, pedagogos. Este olhar que eu aconselho, por favor, não quero dar conselhos, não. Eu sei que este olhar nosso, se somos educadores, trabalhadores na educação, esse olhar faz parte do nosso olhar. Essa sensibilidade pedagógica para entender cada momento histórico, sobretudo os momentos de anormalidades históricas, com um olhar pedagógico e perguntar-nos o que aprender. O que aprender no momento.
E mais sério é aprender desse momento do que abrir as escolas rápido para não perder o ano letivo. O grave é que tentando não perder o ano letivo, estamos perdendo todas as verdades, valores e contravalores que a pandemia do vírus e política nos coloca e que deveríamos repensar com toda a seriedade. É isso que eu combinei, dizer, eu falo, Arroyo, de que você quer falar? Eu sou educador, sou isso. E gosto de ser educador. Sou muito mais educador. Ou sou professor sendo educador. Ou faço da docência educação, não sou docência. Já lembra que meu livro antigo, não sei onde é que está agora aqui, acho que não está, o meu livro, o primeiro livro, o Fistre, dos capítulos que eu gosto, colocava humana docência. Humana docência. Toda docência humana ou não é docência. Este é o momento que temos que colocar-nos. Toda volta à aula, não volta à aula, ano letivo, não letivo. Vamos reprovar o ano inteiro, vamos reprovar os que não tivessem aprendido bem na idade, nos contraturnos, em casa. Vamos a reprová-los. Isso não é pedagógico. Isso não é humana docência. Isso é inumana docência. Aliás, vocês sabem que uma das coisas que nós fizemos aqui, e Paulo Freire fez aí, com ele que aprendi, é pensar por que a escola reprova aos que a sociedade reprova. Isto é terrível. Eu escrevi um livro agora, não sei se vocês viram, faz pouco tempo, se chama Passageiros da Noite. Eu trabalho para a EJA. Tá? Itinerários pelo direito a uma vida justa. Aqui não falo em alfabetização. Não falo que a função da EJA é acabar com o alfabetismo, essa chaga de nossa história. Parte dos que chegam à EJA são aqueles que a sociedade reprovou. Reprovou no trabalho, reprovou nas favelas, reprovou nos morros, reprovou nas águas, reprovou nas florestas, reprovou nos campos e reprovou a escola. Isto é terrível. É tempo de pensar se damos importância ética na formação docente e educadora. Por isso que eu coloquei verdades e valores. E contravalores que afloram neste momento. Dos contravalores que afloram neste momento não é só que tem muitas crianças que não têm condições de acompanhar-nos à aula à distância porque não têm tecnologia apropriada. Não é isso. Você sabe muito bem. Não precisou chegar este coronavírus para nós dizer que não têm condições. Nós sabíamos que eles não têm condições. Por quê? Por que não têm condições? Porque as nossas verdades não coincidem com as verdades deles. Porque as verdades de seu viver não fazem parte das verdades da base nacional comum, nem fazem parte das verdades em que nos formamos na licenciatura. Estas são as questões que nos têm que preocupar. Parece que esse olhar escolar é tão arraigado, é tão pobre, tão pobre. Insisto com você, eu escutei anteontem numa live, numa ao vivo, com o Sem Terra. Escola é mais do que escola. Vocês viram aquilo que aconteceu aqui no Quilombo, no sul de Minas? Foi arrasado. Um juiz, parece que os juízes só no céu e nós o resto na terra.
eran tan poderosos quando pontificavam ex-cátedra. Agora pontificam ex-juiz. Eles são... Mas quem deu a eles essa autoridade para simplesmente despejar quase 500 famílias de uma terra onde estavam já quase 15 anos trabalhando na agricultura familiar e com o nome de quilombo? Eu lembro, não é o primeiro quilombo que é arrasado. Tantos quilombos em nossa história arrasados. Tantos despejados de luta por terra porque um juiz disse que a posse de aquele senhor, sei lá de quem, tinha que ser reintegração de posse. Mas ele que se apropriou. Quilombola, aquilo, era terra pública. Não. Os de cima têm que ser respeitados porque são os que produzem riqueza. Os pobres, para que tanto pobre? Deixa-les morrer, como alguém falou, deixa morrer. 110.000 e vamos para 200.000. A maior parte, e não falam as estatísticas. As estatísticas não falam a cor dos que morrem, o lugar dos que morrem, a raça dos que morrem. Nos assustamos um pouco, indígenas morrendo. Morreram tantos já em nossa história. Se calcula que morreram mais de 40 milhões na colonização das Américas. A morte para eles já foi normal. Por isso que ficam grupinhos. Tá? E ainda querem tirar suas terras para entregá-las para o agronegócio ou, se não, para o negócio que tira da terra, a mineração, etc. Esta é a realidade. Isso que nos tem que assustar. Estamos num momento em que as grandes verdades que escutas afloram. Eu, às vezes, uso a metáfora de um terremoto, ou a metáfora de um vulcão. Quando acontece um vulcão no Suriname, um terremoto, tudo que estava oculto da terra, ou estava dentro do coração da terra, sai com toda aquela luz, aquelas chamas, aquele fogo, queimando tudo, arrasando tudo. Algo parecido acontece em que nós estamos. De anormalidades políticas e, sobretudo, de quando se juntam as anormalidades políticas com as anormalidades pandêmicas dos vírus. E isso queria dizer para vocês. Tempos de anormalidades, sabem o que? Que os tempos de anormalidades são anormalidades para nós, para o poder, para a indústria, que tiveram que fechar, para o comércio, que tiveram que fechar, para o agronegócio. Não, o agronegócio parece que está indo muito bem. Enquanto não descobram que as asinhas que exportamos de galinhas ou de estiradas, está ótimo. Já viram? A guia do agronegócio está chegando como nunca. Este é o tempo que nos estamos. O tempo de nos dizer quem manda nesta terra, quem manda no poder, quem manda na indústria, capital financeiro ou industrial, tem donos. E o resto? O resto é resto. E são esses os donos. Esta é a verdade que surge com toda a força. O que estamos observando? O entre lucro e vida. Olha, parecia que todos queriam a vida. Todos amamos a vida. Quem não ama a vida? Todos somos a favor da vida. Todos. Todos. Será que todos? O coronavírus não é a favor da vida. Mas tem outros vírus mais letais que não são a favor da vida. De algumas vidas. Se vocês viram o último livro meu, Vidas Ameaçadas. Que exigências, respostas éticas, educação e da docência.
Muita gente me pergunta, Arroyo, você fala aí de vidas ameaçadas porque estava prevendo o que ia acontecer com o coronavírus. Não. Tem uma frase de Walter Benjamin muito interessante, esse grande escritor, Walter Benjamin, que padeceu tanto com Hitler, toda a segregação judaica. Ele diz, para os oprimidos, a exceção, a opressão foi sempre regra na história, sempre. Para os oprimidos, a opressão não é um acidente. Para nós pode ser. E ficamos em casa e lavamos as mãos, e usamos mascarillas, e usamos... Mas, e os ônibus estão cheios. Estão cheios. Por quê? Por que será? Porque eles não gostam da vida. Primeiro, não tem água para lavar a mão. Não tem sabonete, dinheiro para comprar sabonete. Não tem alimentação. E eles vivem ao dia. E um dia de não trabalho é um dia sem vida. E uma semana sem trabalho é uma semana sem vida. Para eles a opressão é regra. Esta é uma das verdades terríveis que ficam evidentes. Para eles a pobreza é regra. Para eles nos morros é regra. Para eles ser mortos pelas perdidas é regra. Olha que vergonha que dos Supremos tenha tido que dizer: polícia, não mate, ao menos enquanto o vírus está matando. Olha, não é possível. Tinha que dizer sempre: não matem, com vírus ou sem vírus. Já que o vírus está matando tanto, não vale nada para matar mais. Mas durante anos e anos mataram. E quem? Marielle, indígenas, negros, parem de nos matar porque somos negros, vidas negras importam. Esta é a realidade. E estas são as verdades que ficam ao descoberto. O que quero dizer a vocês, amigos, educadoras e educadores? Vamos tirar de dentro nossa sensibilidade pedagógica. Para pedagógico, para olhar este momento e não entre nessas discussões. Deixam isso por conta do secretário, do subsecretário, do nacional, estadual ou municipal de educação, que se começa, que se deixa de começar, que se presença, que se apenas 50% na sala de aula, que se 1 metro de distância, que se... Por favor. Não é possível. Aliás, isto mostra também uma verdade. Aprendi isso como secretário. Como que a regulamentação está nas entranhas de nossa concepção pedagógica. Estamos muito mais preocupados com regulamentar, aprovar, reprovar, repetir de novo, expulsar, do que com os processos humanos e inumanos que os educandos levam para as escolas. Talvez esta seja uma verdade. E quando escuto a toda aí em São Paulo, aqui também em Minas, eu falei em Contagem, a mesma coisa, estamos Arroyo, estamos aqui sem saber o que fazemos. Agora, há uma coisa muito interessante. Quem está resistindo contra essa regulamentação burocrática, cruel? Quem está resistindo, em primeiro lugar, são as próprias mulheres mães, que apesar de ser tão necessária a escola para elas, porque têm que trabalhar para os seus filhos, e não seu filho como Miguel todo dia para que possa ser mandado pela patroa à morte, essas mulheres mais sabem que antes do que ensinar, do que aprender, do que na idade certa, é viver a idade certa, é viver. Neste livro, veja, vocês veem a capa aqui, era muito forte, Vidas Ameaçadas. E eu falei, vou ter que escolher uma capa, meu filho, que capa, o Cláudio, uma capa que diga quem cuida das ameaçadas, com quem aprender a cuidar das vidas ameaçadas.
Aí coloquei essa capa, que é das bordadeiras de Pirapora, uma mulher negra com um olho de peixe, olhando para dentro de tudo do filho. Parece que a mãe penetra com seu olhar toda a realidade do filho, como dizendo a ele, enquanto tua vida estará segura. E aqui, veja, aqui outra capa. O que eu coloquei? Uma marcha de mulheres negras em luta contra o genocídio de seus filhos negros. E qual é o título aqui do cartaz? Enquanto viver, luto. Luto de luta. Luto pelas mortes dos filhos. E eu coloquei aqui na contra que outra ética docente educadora está sendo reinventada em tempos de vidas ameaçadas? Aprender com as mães a proteger as vidas ameaçadas de seus filhos. Aprender com a mãe. Que bom, Bebel, que você colocou esse fato das mulheres mães da favela. Ela escreve no drama. Filho, para deixo em casa com quem? Com a vizinha, no posto. A escola era um lugar onde eu levava cada dia meu filho e voltava tranquilo, porque mulheres educadoras, mães, que cuidam de vidas, sobretudo de vidas ameaçadas, mas estão fechadas as escolas. Esse é outro drama. Esse drama é muito mais do que se vamos cumprir 800 ou 700, ou se vamos repetir o ano letivo. Pergunta a mulher se ela está preocupada em repetir o ano letivo. Está preocupada em salvar a vida. Temos tantas coisas a aprender mais, que deixam seus filhos cada dia. Aliás, temos muita coisa a aprender como professoras, mulheres, mães. Às vezes filhas de mães também trabalhadoras, que fizeram tudo para que ela estudasse, para hoje ser professora. Não esqueçam as lições de nossas mães. Por favor. São as grandes defensoras da vida. Não esqueçamos de que a vida que temos foi ela que nos deu. Não esqueçamos que para ela a vida do filho é tudo. E quando me encomendou, quando me levou, ela que me levou na escola, com 6 aninhos, lá na escola do campo, em minha terra, preparou uma roupinha diferente para mim, para levar lá. Apresentou ao professor, a professora. Tudo isso que eu vivi, eu aprendi com outras mães, minha avó, minhas tantas. Enfim, esta é a realidade. A realidade que nos tem que preocupar. Estamos, já digo, em tempos de verdades que estavam ocultadas e ficam expostas. E uma das verdades é que há outras verdades muito mais radicais do que as verdades da rigidez de gestão escolar. A hora certa, no tempo certo, há outras questões. Entre a hora certa de aprender e a hora certa de viver, temos que escolher. Este é o drama, este é o desafio em que nós estamos. Bom, eu queria agora já a pergunta que fica um pouco, não sei se tenho tempo, não tenho, a pergunta que fica é um pouco, mas que verdades? Que verdades estão aflorando nestes tempos de pandemia? Eu digo que estão aflorando verdades muito fortes que nós antes tratado com tanta verdade. As verdades para mim que estão aflorando são verdades também. Será que vamos dar conta do conhecimento, o direito ao conhecimento? Muito bem, temos que levar isso em consideração. Claro que temos que levar. Nós somos, a função da escola é garantir o conhecimento, mas não só garantir o conhecimento. A questão que nós temos que colocar é que há verdades. Verdades, por exemplo, uma das verdades muito fortes, que uma senhora, avó, me colocava, olha o que meu neto me perguntou.
Eu fiquei até chorando junto com ele, porque ele ouviu na televisão que os que estão já com 70 anos estão em idade do risco e que são eles que estão mais morrendo pelo coronavírus. Aí o menino foi lá e deu um abraço na mãe e disse: avó, você está em idade, não quero que você morra, avó. Esse filme seria para menores. Ver a morte sem chorar, ver a morte tão de perto, tantos meses. Estas que são as verdades que temos que perguntar-nos. Que verdades estão aprendendo as crianças fora da escola? Esta é uma verdade. Na escola não se fala da morte. Que é isso? Criança pode pensar na morte. Criança flor, criança vento, criança de humano. Vamos cantar a vida. Viver, viver, cantar e deve ser feliz. É a infância, é a felicidade, é a flor, é a esperança, é criança esperança. Lembra esses programas? Esta visão que temos, todos os adjetivos que colocamos junto com a infância são falsos. Infância de infâncias, mas infâncias que chegam às escolas, quase 20 milhões na extrema pobreza, no Bolsa Família, e diz que agora vai acabar o Bolsa Família. Vai ser renda, Brasil. Que coisa, né? Renda, Brasil. O Bolsa Família dizia: a mulher, mãe que cuida do filho, nem o homem recebia a bolsa, era mulher, mãe. Mulheres, e que mais? Crianças, na extrema pobreza. Tudo isso desaparece. Isso, não existem pobres no Brasil, não existem mulheres pobres, não existem mulheres que sofrem com a pobreza, não existem crianças pobres, família, não existe nada disso, existe agora renda, Brasil. E o Brasil, que vai aparecer agora, dando subsídios emergenciais. Estão entendendo como que estamos? Verdades terríveis. Todas essas lutas que nós fizemos, direito à infância, o ECA, que comemoramos agora, tudo isso já era. Agora, em vez de é o quê? Você sabe? Escolas cívico-militares. Tenho um texto, me fizeram uma entrevista, se vocês querem ler, podem entrar no Carta Capital. Me fizeram uma entrevista, Arroyo acha as escolas cívico-militares. E eu respondi assim, de repente, para mim as escolas cívico-militares é decretar as pobres como extermináveis. Acabou a infância. Infância pobre. Nem isso você tem direito à infância. Você vai ser marcha soldado, cabeça de papel. Se não marcha direito, vai preso para sempre. Está esta realidade. Gente que estamos. O rebaixamento da idade penal. Olha a notícia que hoje saiu, hoje, de tarde. Centros que decretam adolescentes em conflito com a lei. Está tendo pandemia e todos pegaram e estão morrendo como moscas. Mas é possível, Arroyo, você pode ir para falar um pouco sobre o que vocês querem. Estamos aqui, trabalhamos num centro em que as adolescentes em conflito com a lei. Digo, só se for para dizer a lei em conflito com os adolescentes. Ou quando nós mesmos falamos, Arroyo vem cá para falar de paz nas escolas. Mas o que acontece nas escolas? Você não ouviu? A TV a toda hora fala. Adolescentes, crianças que batem até nos professores, entre eles. A escola pública é uma bagunça. A pública foi invadida pelos violentos. Eu digo, eu vou sim, mas não para falar
de que não tem violentos, mas tem violentados. Essa que é a escola pública. E violentados que têm demasiada paciência com as violências que sofrem como pobres, como favelados, morrendo. É o que coloco muito neste livro, Vidas Ameaçadas. 1.500 cartas de crianças da favela da Maré mandadas para a justiça, dizendo que sabem ser ameaçados. Por quem e por quê? Crianças. E ameaçados dentro da escola. Então, esta é a realidade, por favor. E se isso é a verdade em tempos normais, para os pobres são normais, em tempos até de direitos, imagina no estado que temos agora. Na justiça se inventa pacotes anticrime. Todo pacote anticrime tem destinatários certos, os criminalizados. Esta é a realidade. Então, estas são as verdades que afloram, por favor. Pensemos muito nessas verdades. E aí, outro problema também muito sério, crianças que vivem a morte tão de perto. A morte deles. Lembro uma criança que perguntava à sua mãe, escuta, por que tem essas covas grandes e levam tantos cachorros lá? Por quê? E chora, tem tanta gente chorando, porque diz que não conseguiu saber qual que é de sua mãe. Que sua mãe? Insisto, os tempos de pandemia, de vírus e política, expõem verdades que vivem cada dia. Porque cada dia, na favela tem mortos, na favela tem fome, na favela tem desemprego, na favela tem UPPs, unidades pacificadoras. Por que vão pacificar as... Não falam nem favelas, agora falam comunidades. É uma palavra mais light. As comunidades, já perceberam isso? Falta de vergonha. Porque temos vergonha de dizer que são favelas, que são morros. Por quê? Porque é uma vergonha nacional e internacional. É para as elites. Mas a pergunta que nós nos temos que colocar, essas crianças que moram na favela, enfrente tem arranha-céus, enfrente tem 8º, 9º, 10º, 20º andar, e elas veem tudo isso, e veem lá as crianças brincando, e veem as crianças no parque, toda essa coisa, e eles lá, sem dormir, sem comer, sem água, sem vida. Isto é o normal. Então, essas verdades ficam expostas. Não só as diferenças entre a capacidade de ter uma tecnologia para acompanhar a aula extraturno ou a aula à distância. Isso é pequeno. Isso é muito pequeno. As desigualdades sociais são muito mais brutais do que as desigualdades de ter fora à distância. Então, é isto que nós temos que colocar a favor. São estes os tempos. Por quê? Porque essas crianças vão chegar na escola. Elas vão chegar com todas as verdades, todos os contravalores brutais vividos. Vão chegar com tudo isto. O contravalor da morte como regra, os sofrimentos humanos como regra, os medos como regra. Vão chegar com tudo isto. Como trabalhar isso? A escola, os professores, nos cursos de pedagogia e leitura, são mais preparados para o que ensinar e como ensinar do que para entender as adolescentes, as vivências de contravalores brutais que levam para as escolas. Este é um chamado muito importante agora. Será que damos importância na administração escolar? Agora, a nova Base Nacional Comum de Formação, dá importância a isso? Não. Eu escrevi um texto, não fala nada nem de educação, não fala nada de vivências, não fala nada de sofrimentos, não fala nada de nada. Sempre fala
domine o que saber, como saber, para ensiná-lo bem e que aprenda bem. E se não aprender bem, isso vai rebaixar nosso IDEB, vai rebaixar nossa situação internacional no PISA. E cuidado, por favor. Ou se não tivéssemos pobres com problema para as letras, sem cabeça para as letras, nosso status no PISA e seria muito melhor. Que inventaram? Em que hora inventaram os pobres ir para a escola? Em que hora? Tá? Esta que é a grande verdade, tá? que teríamos que colocar. Então, tudo isso, insisto, essas verdades, esses valores, os contravalores, ficam expostos agora. O que fazer? Eu queria, primeiro, uma coisa que acho que devíamos fazer. Primeiro, já que estamos em casa, e vamos continuar em casa, os educadores, vocês também têm direito à vida. Não só os alunos, não só a Dona Maria tem direito à vida de seu filho, você também, bem, temos direito à vida. E não vamos expor nossas vidas. Ok? Viver é preciso, mais do que ensinar. Então, isto temos que garantir. O direito à vida, porque somos gente, trabalhadores, e trabalhamos pela vida e pela educação de sujeitos. Então, isto tem que ser central. Se é necessário, sindicatos, APOESP, 61, lutar a público, todos lutemos e dizer basta. Temos direito a nossas vidas e somos responsáveis pela vida dos educandos, como as mães nos encomendam cada dia. Não vamos aceitar expor nem a vida dos educandos, nem nós. Então, isto tem que ser firmes nisso. Quando o conflito é não ou vida, vamos ficar de que lado? Talvez os donos das escolas que estão com esse problema. Tem uma coisa que no outro dia vi aqui em Contagem. O número de famílias que estão matriculando seus filhos na escola pública aumentou. Por quê? Porque muitos deles estão desempregados, porque o desemprego aumentou, porque muitos deles não trabalham, porque a pequenininha que tinha no comércio falhou. Agora, como que eu vou pagar uma escola de 1000 e poucos particular? Então, preparemos-nos para isso. Preparemos-nos. A escola pública vai ser muito mais demandada quando a pobreza, a miséria, o desemprego. O próprio ministro da Economia falou: temos mais de 40 milhões que não estão como desempregados porque nunca tiveram emprego. Ele que falou. Que inventei. Se fala muito. 14 milhões, agora 18 milhões de desempregados. Mas eles estão empregados. E os que nunca tiveram emprego. E os que estavam cansados de lutar por emprego. E os que estão com empregos miseráveis, aí, são esses que chegam às escolas públicas. Quando a miséria aumenta, a escola pública passa a ser mais escola dos miseráveis. Escola dos pobres. Estas são as verdades que ficam expostas em um momento como este. A pública é a escola dos pobres. E mais pobres, gerados pela pandemia e pela situação brutal de uma economia que acabou com os direitos do trabalho, de uma economia que deixa tudo ao mercado. Não é Estado de Direitos, é mercado. Salve-se quem puder. E viram agora o que aconteceu. Uma vergonha. O funcionalismo público não vai ter aumento durante um ano. Professora, a gente que você faz a comidinha na escola, você, a enfermeira que trabalha num posto médico, numa UPA, não vai ter até final do ano 2021. Por favor, podia ter colocado quem ganha mais de 20 mil por não vai ter aumento. Ou quem ganha mais de 10 ou de 15. Mas, porque tem gente, funcionário público, que ganha 40 mais
mas depois para os filhos na escola, mas depois transporte, mas depois apartamento, vai para 60. Quantos anos você, professora, tem que trabalhar para ganhar 60? 1.000. Mas agora, por 2.000, 3.000, e eles ganhando 60.000 ou 40.000, ninguém vai ser aumentado durante 2 anos, ano e meio. Terrível. Tempos de pandemia política, tempos de um estado de exceção que aproveita a normalidade pandêmica. Tenhamos consciência de tudo isto, por favor. Tenhamos uma visão política. Estamos em tempos, não esperávamos, não merecíamos. Mas essa é a realidade. Não só uma realidade brutal, como fala a cruel pedagogia. Uma pedagogia cruel que nos ensina a verdade que não merecíamos. E se nós não merecíamos como educadoras e educadores, como trabalhadores, imagina a Dona Maria, pobre da favela, da vila. Imagina os filhos dela, 3 filhos, 4 filhos. Família que agora vai acabar. Esta é a realidade. Se chegavam 20 milhões à escola cada dia na extrema pobreza, obrigados a ir à escola, perdiam a Bolsa Família, e mais 10 milhões na pobreza não extrema, agora vai ser muito mais. Talvez mais de 70%, 80% dos estudantes nas escolas públicas sejam pobres. Estas são as... Diante destas verdades tão brutais, tenhamos um mínimo. Quando a política se esquece da ética, alguém tem que se esquecer e lembrar da ética. E temos que ser nós. Esta seria um pouco a mensagem que queria dizer para vocês. Mensagem dura. Não sou eu que falo durezas. Paulo Freire nos falava muito que a função da vida é denunciar e anunciar. Um dos últimos livros dele nos falava como anunciar com a pedagogia da indignação. Eu acho que teríamos que aprender agora a pedagogia da indignação. Indignação não diante de um vírus só, desse outro vírus cruel da política, do Estado, não de direitos, mas de Estado mínimo que entrega as forças do mercado ao capital financeiro, industrial, comercial, do Brasil. E o resto, que sobreviva se puder. Porque a vida, todos temos que morrer, não é isso? Alguém falou isso? Então deixa morrer. Deus pobres se morrer antes melhor. Menos ajuda emergencial. Desculpem, mas é assim que nós temos que encarar esta realidade. Com um olhar rico, com compromisso. E se alguém vai ter que entender essas infâncias quando voltar, somos nós. E eu digo a vocês, espero que ninguém, nenhum educador neste país, faça uma prova para ver quem vai passar de ano ou quem vai ser retido. E é lógico, não é hora de avaliar o rendimento escolar que foi ensinado à distância. É hora de avaliar o direito que está sendo ameaçado. Muito obrigado a vocês. Professor Miguel Arroio, essa máquina não nos deixa nem aplaudir, mas, em todo caso, olha, eu me senti de alma lavada, nós temos feito um debate intenso, né, com o governo do Estado de São Paulo, acho que o Brasil, né, porque acho que toca todo o Brasil, essa questão desse momento da pandemia, o impacto dela nas famílias, né? E, ao mesmo tempo, nas escolas. E isso, professor,
eu tenho defendido veementemente, mas veementemente. Eu sempre defendi a escola pública de qualidade para os filhos e filhas da classe trabalhadora, sempre. Bandeira histórica nossa. Mas veementemente tenho dito, não há por que voltar em 2020 mais. Não há por que voltar. Essa é a nossa tese, né? Essa é a nossa bandeira. Pode falar. Solta o som. Queria colocar um ponto. Eu estava sugerindo que estas questões, estas verdades, estes valores contra valores que estão aparecendo, que você está retomando com tanta força, por que não fazemos reuniões? Reuniões, podemos fazer, não gosto da palavra live, podemos fazer ao vivo, diálogos ao vivo, e pegando um tema, por exemplo, o medo, como trabalhar o medo das crianças que tiveram medo da morte, experiências de morte na família, como trabalhar isso? Mas são com quantos anos? Com 6, com 7, com 8, com 10? Como trabalhar isso na EJA? Como trabalhar... Ou seja, pegar essas questões que estava colocando, que você fala que são vivências fortes, e muito fortes, dramáticas, né? Cruéis, como fala, e fazer disso debates concretos, debates entre grupos pequenos. Vocês conduzirem isso na POSP, vocês na Assembleia conduzir isso. Mas há algo mais. Acho que devíamos pensar, fazer uma análise da base nacional comum. E uma base da base nacional comum de formação para isso. Essas verdades entram ou estiveram sempre ausentes na base nacional comum. E dizer, se estão ausentes, como produzir material? E aí vocês, por exemplo, os sindicatos na Assembleia, dizer, por exemplo, se o direito à vida não aparece, como produzir material para trabalhar através da música, como trabalhar o direito à vida. Como trabalhar a morte, como trabalhar o sofrimento humano. Eu estava, outro dia, vendo uma coisa muito interessante de artes do sofrimento humano. A pedagogia não. A base nacional. Mas as artes trabalham. Você pega Picasso, Guernica, aquelas mulheres e seus filhos esmagadas pelas patas do cavalo do poder. Portinari trabalha muito, aí Paulista, trabalha muito os sofrimentos humanos, até de crianças. Então, são questões que temos que colocar. Outro dia estava vendo uma coisa que me chamou muita atenção, mesmo, vendo um museu ao ar livre de estátuas lá na Suíça. E estátuas de bronze, todas essas, não eram aquelas estátuas romanas que aparecia o Doncelo, ou a Vênus. Tal. Eram estátuas todas de trabalhadores fazendo trabalho. Ou seja, as artes têm sido mais sensibilidade para os corpos de trabalho. Vocês sabem, já meu livro, Corpos. O livro é este, Corpo, olha. Corpo e infância. As infâncias chegam com seus corpos. Que corpos? Eu coloco aqui corpos precarizados que interrogam nossa ética profissional. E chegam do trabalho. Do trabalho. A Unicef, não ao trabalho infantil, não existe. O trabalho entra na base de infantil, adolescente, base nacional comum. Esses saberes entram, não entram? Eu diria para você, neste livro também, estou fazendo propaganda do livro, Currículo, Território e Disputa, eu insisto muito no direito dos professores, professoras, dos educandos, educandas a saber-se, saber de si. Saber tudo isso oculta. Mas será que não podíamos fazer agora, dizer, que vivências estão vivenciando, que verdades brutais estão aprendendo, como colocá-las, se não estão, como deveriam estar
na geografia, na história, na gramática. Ensinamos tantas bobagens. Ensinamos o que é oração subordinada direta. O que temos que ensinar é o que você já vive combinado, direto e indireto, negro porque pobre, porque indígena. Essa que é a grande questão. O problema não é... outro dia estava vendo na escola, TV Escola, exercício com crianças com um texto para ver se sabiam colocar no lugar certo a vírgula. E eu digo, eu vou tentar a ver se eu acerto. Eu errei tudo. E sou professor emérito titular, honoris causa, Stanford University. Que aprender não é onde está a vírgula e o ponto final em suas vidas, mais do que num texto. Como trabalhar essas coisas, por favor? Como? Verdades e valores ocultados. Haverá lugar para eles nos currículos, na base nacional común, nos tempos de formação, de pedagogia, de licenciatura. Haverá lugar na matéria como professora, professor, de quê? Ou essas verdades, valores estarão ausentes, ocultados. Só isso. Tá? Eu tenho algumas considerações, as perguntas mesmo. A Dalva, né, ela faz a seguinte pergunta: como pensarmos nas estratégias se as mesmas estão amarradas às secretarias estaduais e municipais? Como os educadores... Se as que? Não entendi. As estratégias, né? Ah. Elas estão amarradas nas secretarias estaduais e municipais. Como os educadores serão ouvidos nessas instâncias? Essa foi a Dalva. A Cleide disse: estou tocada pela fala do professor Arruio. O que importa é o lado da justiça social. O João: necropolítica desse desgoverno. Qual será o modelo de país, governo, que deve servir como modelo, ou que vem a ser almejado? Enfim, teria... Não, tem... Tenho aqui entidades que acho que estão presentes. A FUSE, presidente João Marcos, a PASE, a presidenta Rosaura Aparecida Almeida, a FET, a CEA, Fleury Vitorino, o Fórum Estadual de Educação, coordenador Leandro Alves de Oliveira, Sintepes, secretária-geral Neuza Santana, UEE, presidente Caio Yugi, UPES, presidente Héctor Batista, UNAS, presidente Cleide Alves. Eu queria pegar a Cleide. Cleide, ela está aí ou está aqui? A Cleide da UNAS ela é de uma favela aqui de Heliópolis. Ela é presidenta da UNAS. Eu gostaria que a Cleide fizesse uma fala. Eles têm como é que eles estão lidando com essa pandemia. 3 minutos, por favor, Cleide. Cleide. Oi, Bebel, boa noite. Boa noite. Que satisfação vê-la, Cleide. A satisfação é minha. Eu queria muito agradecer mesmo essa noite. Professor, nossa, estou muito tocada. Sei do compromisso que você tem com a justiça social, com os mais pobres. E eu fiquei muito tocada hoje. Nós aqui, eu sou de Heliópolis, professor, da favela de Heliópolis. Querem chamar a gente de comunidade, né? Mas a gente aqui resiste e sabemos da desigualdade que tem no nosso país, sentimos muito mais nesse momento, mas uma coisa que você falou que é muito importante, que é que a gente trabalha aqui nos nossos projetos, nos CCAs, nas creches, no movimento de mulheres, é a questão da gente trabalhar muito com a realidade.
a gente olhar o cotidiano, olhar as necessidades das pessoas, né? As demandas têm que vir das crianças. A demanda tem que vir de um rio que, quando chove, ele chega na casa das pessoas, a falta de alimentação. Nós aqui tivemos que buscar parceiros para poder conseguir cesta básica para as pessoas. Enfim, né, eu fiquei muito tocada e acredito muito nessa educação que liberta as pessoas, nessa educação que emancipa e nessa educação que não é uma educação de sala de aula somente. Aqui nós trabalhamos o bairro educador, com princípios junto com as escolas, entendendo o território e se colocando como sujeito da história. Mas é agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui hoje, aprendendo muito, ouvindo, parabenizar os professores, educadores, todo esse pessoal que é tão importante para as nossas crianças e aqui para a nossa comunidade. Aqui a gente tem escola muito comprometida, o Campos Sales, o Gonzaguinha, o Hulk, enfim, temos vários educadores e educadoras aqui que, num dia a dia, faz a diferença para as nossas crianças. Obrigada, viu, Bebel, minha grande deputada. Estou muito feliz de ter votado em você, de estar junto com você. Tem sido muito importante toda essa articulação que você faz. E, professor, muito obrigada por ser a voz de um povo, e de um povo brasileiro que quer existir e que tudo tem que ser acima da vida. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. Aqui e pergunto, muito obrigada, viu, Cleide, por você ter vindo, de suma importância. Nós vamos viabilizar ainda um bate-papo com o professor Arroio lá com a comunidade. Com a comunidade não, com a favela. Ela acabou de nos corrigir e eu falei. Eu fiquei, acho que foi o lugar que eu mais fiz campanha, e foi o lugar que eu melhor fui. Eu fui acolhida em todo o estado de São Paulo, mas ali era uma delícia, era criança, era idoso, era todo mundo na campanha, fazem caminhadas pela paz, entendeu? É uma coisa viva, né? A gente tem vontade de não sair de lá. Eu queria ver se a professora Loretana está entre nós, do CPP. Loretana? Essa é um patrimônio, né? Cadê a Loretana? Loretana? Será que ela está me ouvindo? A Rosaura está aí? Da Paz? Rosaura? Estou aqui, Bebel. Faz aí a sua... Está me ouvindo? Estou. Deixa eu explicar para o Rui como é que eu vou fazer. Professor, eu estou dando oportunidade para essas entidades, porque elas reproduzem, né? Reproduzem não. Elas levam essa discussão. Então, estou dando essa oportunidade, elas falam. Ótimo, tá ótimo. Então, por favor, e depois, em seguida, a Neuza. Eu já estou chamando, né, do Sinteps. Bom, então, primeiro, Bebel, muito obrigada, né, pela oportunidade da gente estar ouvindo o professor Miguel hoje trazendo essas questões tão importantes da humanização da escola, né? Da gente repensar que mais importante do que conteúdos é o contato humano que a gente faz entre nós mesmos, educadores, e entre a oportunidade das crianças e dos adolescentes, entre eles, que a gente possa transmitir a questão da solidariedade nesse retorno, né? Que a gente consiga que, entre eles, aqueles que tiveram mais oportunidades durante todo esse período consigam acolher e
e trazer essa questão da humanidade mesmo para aqueles que não tiveram acesso a nada, que a gente possa, nessa arte de educar, se indignar e transmitir a indignação da desigualdade, né? E que a gente consiga fazer isso no retorno. Não é hora de voltar, mas a gente precisa manter contato humano mesmo à distância. Tá? Muito obrigada, Bebel, muito obrigado, professor Miguel. Passo aí a palavra para os demais. Obrigada, Rosaura. Sempre uma satisfação vê-la. Eu chamo, então, agora a Neuza do Sintepes. Depois chamo já um trabalhador da escola, um funcionário da escola, a Neuza das escolas técnicas, professor Miguel. Obrigada, muito obrigada, Bebel, por esse convite. Realmente foi fantástica as palavras dele, não tem, a gente fica assim, como que se diz, né, envolvida mesmo na questão da educação, de pensar mesmo no outro, né, que é uma situação que a gente vê hoje, como isso se descampou no nosso país. A gente já vinha sabendo, né, de tanta diferença da classe social, tanta diferença entre os povos aqui no país, mas a gente viu agora que essa pandemia, o quanto isso aflorou, e que pena nessa disputa política, usando a pandemia, a gente acaba vendo que a solidariedade veio muito mais da própria população carente, do que mesmo dos nossos governantes, né? E a gente sabe que, assim, temos uma sorte enorme de ter tido você, temos você e queremos continuar com você na nossa vida política, na nossa vida de educação, porque é o que está trazendo para nós esse alento aqui nesse momento, né, de debate, de discussão sobre o retorno das aulas, que a gente já fez vários documentos dizendo para a nossa instituição que é impossível retomar, principalmente porque nenhuma tem condições de retomar as aulas nesse momento, né? Principalmente pela toda a situação que os governos mesmo não se prepararam, não teve condições de fazer com que as aulas retomassem, e a vida é muito mais importante, né? A gente sabe disso, não tem o que discutir. Eu agradeço mais uma vez pela tá podendo participar, parabenizando tanto o professor Miguel, que é fantástico, e a você, Bebel, que nos dá mais uma vez essa oportunidade de continuar nesse debate da educação, de continuar buscando maneiras e meios para que a gente possa defender mesmo o não retorno ainda este ano, e sim a partir do ano que vem, ou a partir de uma vacinação, enfim. É aquilo que a gente já vem buscando juntos, aí junto com você no parlamento. Então, parabéns e agradeço mais uma vez. Obrigada. Agora, professor, eu vou pôr o professor Palma. Você deve conhecê-lo, né? João Palma Filho. Até recebi de presente dele esse livro aqui também, Currículo Escolar, né? Quero agradecer. Palma. Querido Palma. Não está respondendo. Está aqui? Onde ele está? Lá ou aqui? Palma? Não. Professor Miguel Rui. Bom, enquanto o Palma não aparece, o Leandro está lá ou está aqui? Então, eu vou pôr o Fábio. O Fábio vai me representar hoje. Fábio? Fábio? Tão ruim. Fábio bom? Oi, minha querida. Vai ter uma fala aí para o professor Arroio, em nome da conversa, né? Por favor. Primeiro, parabenizar por essa live, por esse tema tão importante que a gente tem debatido em todos os lugares. Nós fizemos aqui, Bebel, no sábado, uma grande carreata para dialogar com a sociedade, que nós não estamos
preparados para um retorno às aulas, né? As nossas escolas. A vida sempre tem que estar em primeiro lugar. E a PUESP começou a sua campanha de forma correta, com você chamando, né, não só a direção, o conselheiro, mas todos os professores, pela vida. A vida tem que estar em primeiro lugar em todos os momentos, e é isso que a gente tem dialogado com a sociedade. A sociedade tem entendido e tem ficado do lado dos professores, do lado da PUESP, do lado da vida e do lado da educação. Então, assim, uma noite muito proveitosa, né, que a gente pôde absorver, debater, escutar, aprender e construir. Tá? Professor Miguel, grande abraço. Bebel, parabéns, muito bacana. Mais duas pessoas, professores. Para isso eu já dá só a marca final. Eu tenho o Leandro, a primeira Nilceia, vou começar com a Nilceia. Ela é presidenta da Federação Estadual dos Trabalhadores de Educação. Nilceia. 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 Nilceia, por favor. Leandro. Olá, Bebel. Então você, vai. Vamos lá, então. Boa noite. Tá, legal. Depois a Nilceia fala. Boa noite a todos e a todas. Miguel Arroio, que delícia ouvi-lo. Parabéns pelo seu conhecimento. Né? Nos enriquece muito saber que temos pessoas como você que têm essa visão humanitária, que é o que nós estamos lidando daqui para frente, nesse momento e daqui para frente. É preservação da humanidade, da vida humana, dos valores humanos, né? Que se perdeu e está se perdendo no decorrer dos anos, e essa pandemia está escancarando um pouco isso. A gente fala que a gente não pode ver coisas boas numa tragédia como essa, com mais de 100 mil mortes no Brasil, uma pandemia mundial, mas duas coisas são importantes que a gente tem que levar em consideração, que foram importantes nesse momento, que é o papel da escola e o papel do professor. Né? A valorização que se deu em virtude de toda essa pandemia, da importância da escola, da importância do professor, é incomensurável. Várias empresas, várias instituições desejavam tanto o ensino remoto, o ensino EAD, né, pensando apenas nos seus lucros. E agora, com essa pandemia, ficou muito claro para a sociedade a importância presencial, de dentro da escola, o ato do professor com seus estudantes, todo aquele universo escolar. Então, parabéns, professor, parabéns, Bebel, pela iniciativa, uma noite maravilhosa, parabéns a todos que estão nos assistindo aqui. E, como a Bebel estava apresentando a Nilceia, eu sou Leandro, sou secretário-geral da PUESP, também estamos aqui juntos, e sou coordenador atual do Fórum Estadual de Educação, né? Que estou ocupando com muito prazer a vaga depois do nosso querido João Palma Filho, né? Que muito nos honrou na frente daquele fórum, estamos lá nesse momento. Parabéns, Bebel, parabéns a todos. Obrigado. Cometi um lapso, e eu tenho uma pessoa ilustre, né, histórica, aqui da PUESP. A gente costuma falar professor dinossauro, mas não é. É o professor Franklin Leão. E eu gostaria, Leão, que você fizesse uma fala. O professor Miguel Arroio, seu companheiraço. Estou vendo você. Ah, soltou. Está aqui, sua falinha. Boa noite a todos. Boa noite, Bebel. Ô, Leão. Miguel, prazer ouvir você mais uma vez. É sempre bom ouvir você falar. É sempre uma aula aí de humanismo, uma aula de incentivo ao enfrentamento, uma aula que nos motiva a não abaixar a cabeça, a caminhar para fazer o enfrentamento necessário, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Né? Dizer da sua apresentação é falar o óbvio, né? Sempre muito boa, né? Sempre muito profunda, e
nos incentivando a continuar a luta. Né? Não há outro caminho a não ser o caminho da luta. Né? E uma luta com perspectiva de mudança e de mudança profunda que esse país precisa. Né? É um momento duro, difícil para o Brasil todo, são 115 mil mortos, autoridades que não têm o menor compromisso com a vida, né, se manifestando a cada dia de uma maneira pior do que o dia anterior, mas nós não podemos deixar de lutar. Nós temos que enfrentar, a educação tem um papel importante, e a nossa resistência à volta às aulas é fundamental, porque nós podemos, com isso, motivar um grande debate sobre quem realmente defende o interesse da educação, o interesse dos alunos, o interesse da sociedade e quem realmente defende a vida e defende o progresso nesse país. Parabéns, Miguel. Bebel, parabéns pela iniciativa. Foi um prazer muito grande estar com você de novo, poder ouvir você. Um abração para você. Olha, obrigada, Leão. Um beijão para você, bem. Valeu, Bebel. Bom, e eu quero ver se a Nilceia apareceu aí. Não? Então, eu vou passar a palavra para o professor Miguel Arroio. Acho que... Bom, que bom ouvir Leão, tanto tempo, tantos momentos de luta, Leão, juntos, tantas vezes juntos, lá na CNTE e em tantos lugares aí. Que bom ouvir a tantas colegas, ao Leandro, a POSP, a Neusa, a Fábio, a todos, e a você, de maneira especial. Eu queria apenas destacar alguns pontos que foram colocados que me chamam bastante atenção. O primeiro deles, quem manda? Eu ainda não estou tão convicto. Eu fui professor e continuo sendo praticamente, me aposentei, mas continuo sendo durante muito tempo. Quem manda na sala de aula é o professor. Temos que ter consciência disso. Temos mais poder do que pensamos. Quando nós fechamos a porta da sala, vocês lembram da Base Nacional Comum? Vocês lembram de suas crenças, de seus valores, de seus conhecimentos, de seu olhar. A ideia de sermos trabalhadores na educação é algo muito forte. Eu tenho um texto quando aqui em Minas Gerais, em final de 79, se criou o Sindiúti, eu escrevo, trabalhadores e educadores se identificam. Que rumos tomará a educação brasileira? Eu acho que esse momento em que nós deixamos de ser servidores do último governo feito, quem seja, e passamos a ser trabalhadores. Trabalhadores conscientes de nosso trabalho, de nosso saber, de nossos valores. Esse ponto é muito importante. Acho que a POSP, o Sindiúti, temos que retomar ainda essa ideia ao trabalhador. Uma autonomia que está sendo roubada. Acho que deveríamos pensar mais numa questão que outro dia estava pensando também num debate. Vocês já pensaram que agora estão falando em trabalho híbrido? Trabalho em casa e trabalho na sala de aula. E você trabalha na sala de aula e não vai para casa trabalhar também para a escola pública ou para a escola privada ou para uma da história do movimento operário foi pela redução dos tempos de trabalho, pela redução da jornada de trabalho, por ter um tempo de vida e não só de trabalho. Não somos só trabalhadores. Somos gente, somos mulheres, somos homens, somos pais, somos filhos, somos amigos. Temos direitos, além do trabalho. Agora nos falam que somos híbridos. Híbrido. Sei lá, o que é isso de híbrido? Você trabalha em casa e trabalha na escola. E você trabalha na escola e leva tudo. Por favor. Isso vai acabar não só com o trabalho, vai acabar também com nossos direitos de ser gente. Isto tem que ser muito discutido. Muito discutido. O novo normal, o que nos é prometido como trabalhadores da educação, é algo muito sério.
e recuar mais de desde que o velho Marx nos falava dos direitos do trabalho, o trabalho luta pelos seus direitos, redução da jornada, o tempo humano, e não só somos trabalhadores, somos gente. Agora não. Você é só trabalhador e deixa de ser gente porque o trabalho vai invadir até sua privacidade, sua condição de pai, de esposo, de mulher, de filho. Então, isto é muito sério. Coloquemos isso em debate, por favor. Estão falando muito, não estão por um novo normal. O que é isso de um novo normal? Um velho, velhíssimo, mais do que velho, arcaico normal que pensávamos e lutamos para ser superado. Eu queria também tratar outro ponto que chamou muito a atenção de vocês aqui. A questão da justiça. A questão da justiça, é verdade. Insisto, de quem esperávamos direitos humanos, de quem esperávamos proteção, de quem esperávamos direito, está tudo acabando. A CLT acabou. Agora há todas as leis do trabalho, todas as leis do descanso, todas as leis, tudo está acabando. Tudo. Terra arrasada. Isso que é pandemia, a cruel pedagogia do vírus. Isso que é muito sério. Quando se acaba com os direitos humanos e se deixa de ter um de direitos, isso nos criminaliza. Aí está essa figura que vocês sabem muito bem. É melhor não falar nenhum nome. Ministro da Justiça, e bem merecido, ele que foi defensor de quem chegou lá em cima. E qual foi a justiça dele? A justiça dele criminalizadora. A justiça justiceira. Qual foi a defesa principal? Defender o pacote anticrime. E foi a recomendação para a polícia do governador do Rio. Peguem a polícia, bem o fuzil, olhem para a cabecinha deles, e claro, é negro, dá para perceber logo. Atirem e pronto. Esta é a realidade, gente. Esta é a realidade. Então, nós temos que ter consciência de que estamos num momento em que não é um problema de caridade, não é um problema... A educação é demasiado. A educação é demasiado influenciada pelo carinho. Parecemos aquela religiosidade de panos quentes, a justiça, as injustiças chegam na escola. E a pergunta, tem um texto que eu escrevi agora, vocês podem entrar na revista da Administração da Educação, Nacional da Administração da Educação. E o tema que eu encerrei o encontro do ano passado era administrar a educação com justiça social. E eu encerrei dizendo como administrar justiçados das injustiças sociais. Este foi o tema. Este é um tema muito interessante para ser debatido na própria POSP, na própria aí, estamos administrando os injustiçados das injustiças. Os que morte. Aqui neste livro, na página 77, título, quando já estava o livro escrito, apareceu um jornal. 1.500 cartas de crianças para a justiça, mostrando, desenhando e escrevendo que sabem-se ameaçadas. Por quem e por quê? Crianças. Na escola. Isto é muito sério. A criança sabe muito bem que são injustiças. Ela não é só vítima do não-letramento na idade. A escola fala pouco das injustiças. A justiça não tem sido um tema pedagógico. Não tem sido. Mas estamos em tempos em que tem que ser. E nos cursos de formação, nas lutas do próprio movimento docente, temos que lutar por justiça. Não só por igualdade. Igualdade é muito pouco.
justiça e ética, que pouco falamos da ética. Nos educamos como sujeitos de ética. E todas essas questões que vocês colocaram aqui, maravilhosas, a necropolítica, negro. Então, vidas negras importam. Não faz muito tempo eu estava lá na Bahia, em uma apresentação, linda apresentação para a EJA. Eu tinha um grupo de jovens, de vez em quando se levantavam e gritavam: parem de dar porque somos negros. Esta é a realidade. Esta é a realidade. Aquele lá, que provocou toda a reação daquele policial asfixiando um negro, George. E pouco tempo depois aqui, asfixiando uma mulher negra. Mas aqui não teve a reação de lá. Aqui estamos tão acostumados. A necropolítica aqui faz política. Não é um acidente, é norma. Então, como a quantidade de infâncias negras pobres que chegam nas escolas? A escola pública é a escola dos pobres, porque a pobreza é sobretudo de negros. E os mais reprovados na escola são os negros. Necropolítica educativa, reprovadora. Isto temos que repensar, por favor. Por favor, insistes. Ou neste momento, é um momento de uma sacudida para não dormir tranquilo, tá? Mas queria também destacar o que vocês colocaram tanto. Temos que resistir. Resistir e insistir. Vocês já sabem, lembram daquele... Eu coloquei aqui neste livro, Passageiros da Noite, em cada tema, 25 temas de trabalho. Em cada tema, eu me perguntei como as artes, a música, a literatura tratam. E o primeiro que coloquei é passageiros. Em que passageiros? Humanas ou inumanas? E eu trouxe aqui, para trabalhar esse tema, Credo, Milton Nascimento e do Fernando Brandt, que podia servir um pouco para animar-nos depois de tantas verdades cruéis que vêm com o coronavírus e com a pandemia política. Caminhando pela noite de idade, eu diria, caminhando pela noite de nossa realidade industrial, de um Estado não mais de direitos, acendendo a esperança e apagando a escuridão é demasiado difícil de apagar. Esta escuridão de agora é demasiado difícil de apagar, falo a vocês com sinceridade. Não vai ser fácil apagá-la. Vamos, caminhando pelas ruas de nossa, ou pelos campos, pelas águas, pelos rios. Estive lá no Xingu, caminhando, viver derramando a juventude pelos corações. E esta última parte, que é um pouco forte para nós. Tenha fé no nosso povo, que ele resiste. É hora de ter fé no povo. É hora de os movimentos sindicalistas, os movimentos docentes, o movimento negro, o movimento feminista, o movimento de LGBT, o movimento todos jovens e adultos, o movimento infanto-juvenil, unir-nos, por favor. Unir-nos. Cada um por si, a luta perdida. Ou nós, neste momento, nos unimos, ou seremos derrotados. Tenha fé no nosso povo, que ele resiste. Tenha fé no nosso povo, que ele insiste. Acordar de novo, forte, alegre, cheio. Nunca nos faltou paixão em nossos movimentos da POSP, do Sindiúti, movimento operário, em terra, mas estamos em tempos em que esses militantes desses movimentos sem terra são declarados terroristas extermináveis. E mulheres negras como Marielle, que lutam pelos direitos das comunidades, mas das favelas,
violentas pelos direitos das mulheres e valorizam a vida que há nesses lugares, elas são exterminadas. E até hoje, ninguém. Foi uma bala perdida. Tantas crianças, que gozado. As balas perdidas gostam de crianças negras. Que atração será? Gente, vamos nos unir, vamos resistir. O meu próximo livro, que é preparando aqui nesta pandemia já, depois de Vidas, vai ser Vidas Existentes. Temos que afirmar que continuamos vivos, existindo, e vamos dar muito trabalho, porque acreditamos, porque lutamos, porque aprendemos a lutar. Aprendi a dizer não. Ver a morte sem chorar. Um abraço por esta oportunidade maravilhosa de dialogar com vocês. Professor Miguel Arroio, eu que agradeço. Parabéns, professor. Vamos lá, vamos. Obrigada. Grande encontro, grande encontro. Para você. Professor Arroio, parabéns, professora Bebel. Professor, parabéns, Bebel. Parabéns, professora. Parabéns, foi muito bom a todos. Parabéns. Obrigada mais uma vez. Forte abraço. Ele abriu o áudio. Parabéns, Bebel. Parabéns, professor. Parabéns. Parabéns para todos. Valeu demais. Obrigada, gente. Valeu mesmo. Está disponibilizado depois do vídeo, né? Obrigada, gente. Tem 63. Medo mesmo, né? Ó. Falei que eu arrumo a mão. Por muito tempo, Rodrigues dava a impressão